Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Liderança em Pauta. Hoje, sendo especialmente filmado nessa terra pouco bonita, Florianópolis, onde eu estou tendo a honra de receber aqui no programa a Bettina Zanetti Ramos. Ah, Bettina! Que bom, Cláudia, que prazer estar aqui contigo. Pô, o prazer é meu. Eu sei que você tem uma agenda corrida, né? Então, realmente fico muito feliz que as agendas nossas casaram para esse encontro acontecer. Gente, é o seguinte, a Bettina, ela tem uma formação que é algo que eu admiro muito e que não é tão comum no universo feminino. Ela é uma cientista, ela é uma PhD em farmácia, doutora em química, especialização em biossegurança. Ela teve uma carreira acadêmica longa, inventora de 16 patentes, mais de 25 artigos publicados internacionalmente sobre nanotecnologia, sistemas de encapsulação. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso aqui no programa hoje. Para mim também vai ser um aprendizado, vai ser ótimo, né? Acho que esse programa Liderança em Pauta ele tem muito esse espírito de trazer conhecimento para a nossa audiência, né? E ela, depois dessa vida acadêmica, ela acabou indo em direção a montar o negócio dela. Então, ela é cofundadora e presidente da Nanovetores Tecnologia, uma empresa que foca nessa questão de nano e microcapsulação de ativos para a indústria têxtil, cosmética e farmacêutica. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. Além disso, assim, é muito surpreendente, né? Ela é casada, tem uma filha e ela tem um papel institucional muito grande aqui em Santa Catarina. Ela é vice-presidente de relacionamento da ACAT, né? A Associação Catarinense de Tecnologia. Quem é daqui da região e mesmo quem está nesse universo de tecnologia sabe a importância da ACAT, né? E ela também é conselheira da ACIF, que é a Associação Comercial de Comércio e Indústria, né, aqui de Santa Catarina, né? Então, gente, com isso, querida Bettina, a gente sempre começa o nosso programa com uma provocação, né? Eu acredito que ninguém veio assim no mundo a passeio, todo mundo veio com uma missão na Terra, um propósito de vida. E eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas a primeira pergunta é: qual que é o seu propósito na Terra? Ai, vamos começar muito bem, falando de algo que é bem profundo, não é, Cláudia? Muito profundo. Muito profundo. E eu acredito que a temática de propósito ela está muito em alta, não só para nós como pessoas, como nas empresas, né? De encontrarem o seu propósito e do porquê que elas existem. E eu me peguei muito fortemente pensando nessa questão de propósito, sobretudo ali na época da pandemia, né? E eu comecei a perceber que o meu propósito, por vezes, ele se conectou muito com o propósito da minha própria empresa. Olha. O que eu percebi ao longo da vida, as coisas que eu gosto, né? Desde pequena sempre gostei muito de natureza, de brincar com plantas. Isso me estimulou a escolher o curso de farmácia. Você é de que cidade? Você é daqui de Santa Catarina mesmo? Sou de Santa Catarina, mas do extremo oeste de Santa Catarina, uma cidade chamada São Miguel do Oeste, é quase divisa com a Argentina. Então, eu saí da minha cidade natal, aí em torno com 17 anos, para vir fazer faculdade aqui em Florianópolis, porque não tinha o curso de farmácia na minha cidade. Então, essa questão do propósito, fui juntando tudo que eu gosto, mas exatamente na época da pandemia, quando eu consegui ter um tempo maior para me aprofundar em autoconhecimento, eu comecei a refletir as coisas de uma forma um pouquinho diferente. E hoje eu entendo que o meu propósito maior é eu estar conectada com o divino que existe em mim, que existe em você, que existe em todos nós, e ser um canal para que essas coisas boas aconteçam. Então, eu vejo até essa sinergia de a gente ter se encontrado, das pessoas que por alguma razão recomendam, e você vai juntando numa sincronicidade tão bonita que faz com que a gente tenha certeza que aquilo que a gente está trilhando, talvez mesmo que a gente não tenha descrito, o meu propósito é esse, eu acho que o nosso propósito ele vai se construindo dia após dia, ele pode ir mudando, mas eu penso igualzinho. Mas eu acho que ele acontece quando nós estamos muito conectados na nossa essência. Eu acredito que é isso. É isso. Nossa, muito bacana isso que você falou. E, de fato, gente, eu e a Bettina, a gente se conhece há muito pouco tempo. E, na verdade, eu, como vinha para cá, para Florianópolis, para estar fazendo gravações dos programas,
2 pessoas diferentes, de universos nada a ver, me falaram da Betina. Aí a gente trocou alguns telefonemas, conversamos, e o mais surpreendente, que eu acho maravilhoso, achei maravilhoso na sua personalidade, é isso. Você tem esse lado do cientista, que muitas vezes as pessoas pensam que é um cético, né? Uma pessoa que não crê em nada, por isso a ciência, os dados, né? as pesquisas, os testes é que vão comprovar tudo. É claro que isso faz parte do método científico, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que quanto mais as pessoas têm estudado ciência, mais elas percebem a conexão disso tudo com a espiritualidade. E a gente falou muito disso, né? A gente falou muito de descobertas em outros caminhos, né? De psicologia positiva, que a gente fez na nossa vida privada. E eu acho que você, com todo o crescimento que a Nanovetores foi tendo, você acabou também trazendo isso para dentro do seu negócio. Com certeza. Nossa, é uma jornada muito bonita poder ter esse entendimento. É algo que depende de uma virada de chave na nossa vida, porque por vezes nós vivemos muito no automático. Isso. E simplesmente aceitando ideias que estão por ali e pouco se conhecendo e se ouvindo, porque as respostas estão todas em nós. Então, quando a gente para prestar atenção, entender os sinais, entender as sincronicidades e principalmente, eu acho que nessa interface ciência e espiritualidade, é algo que eu vejo que a própria teoria da evolução, que ela é tão famosa, né, e é um marco tão importante na ciência, ela é regida por uma divindade. Então, eu acredito que as coisas elas são muito conectadas e talvez por alguma razão, ao longo da nossa história, tivemos uma ruptura, talvez, em entender que a ciência tem um poder maior do que talvez a espiritualidade, a divindade. É isso. E hoje nós estamos chegando num momento de entendimento que não, que elas se complementam. Né? Na verdade, a gente sabe, né, que isso veio da época cartesiana. Descartes, ele criou muito desse conceito da análise, né, da separação. E, no fundo, a gente sabe que no mundo cada vez mais complexo que a gente vive, a visão da conexão de tudo junto e misturado ao mesmo tempo para ontem é o que está acontecendo. Né? Mas, voltando para a visão sua de estudo, você, queira ou não, né, formações espetaculares, com certeza demandaram muita dedicação, né? Então, onde veio esse seu interesse? Já entendi que você gostava de natureza. E a sua cidade, imagino eu, devia ser em alguma região mais menos urbana, mais rural, fazenda, alguma coisa assim, né? Sim, era uma cidade pequena, né? Enfim, e que propiciava muito esse contato com a natureza, embora bem distante da praia, porque o litoral, eu sempre gostei de praia, mas o litoral estava aqui. Mas eu sempre tive oportunidade, porque parte da minha família, já desde a década de 70, vivia aqui no litoral, aqui em Florianópolis. Então, desde pequenininha, eu vinha passar minhas férias aqui. E aí, por que você escolheu? Já entendi gostar de natureza, mas como que foi essa decisão de avançar tão profundamente nessas áreas científicas mesmo? Farmácia, química? De onde surgiu esse interesse? Perfeito. Alguém na família é dessa área? Não? Não. Olha... Não. E assim, surgiu exatamente porque eu fui ver qual curso superior eu poderia fazer onde eu tivesse essa conexão com natureza e com as coisas que eu gostava, do benefício das plantas. E eu vi que farmácia conecta muito bem, porque nós temos disciplinas, inclusive no curso de farmácia, que são focadas nos benefícios, né? Por exemplo, os fitoterápicos e tudo mais. Quando eu estava cursando o curso de farmácia, bom, a minha ideia inicial era me dedicar e me formar para ter uma farmácia de manipulação no futuro lá na minha cidade natal. Meu pai, inclusive, já tinha comprado uma sala comercial. Jura? Olha! E quando eu terminei a graduação, eu não me sentia ainda preparada para voltar e fazer a farmácia. Então foi por isso que você não voltou. Porque eu comecei a fazer iniciação científica e comecei a gostar muito da parte de pesquisa. Aí, nisso, já fui para um mestrado, fui para um doutorado. Uma coisa foi levando a outra. Uma coisa foi levando a outra. E lá pela Santos, eu falei para o meu pai, pode vender a sala comercial, que eu acho que eu não volto mais para lá. Porque aí, claro, gostei muito de toda essa trajetória acadêmica e como toda pessoa que muitas vezes se dedica a fazer, né, essa pós-graduação, na nossa cabeça, o destino normal é seguirmos nas universidades fazendo pesquisa. Porém, meu marido,
que sempre foi empreendedor, ele me provocou no final da minha defesa de doutorado, ele me provocou se o que eu estava estudando não poderia virar um negócio. E eu jamais tinha pensado em empreender. Olha, então foi aí que, por conta dessa provocação, que você saiu, digamos assim, do mundo acadêmico para esse mundo mais empresarial. Porque são, digamos, ecossistemas bem diferentes. São mesmo? Você sente isso? Você não vê ponto em comum entre eles? Eles são bem diferentes e eu acredito que nós estamos trabalhando muito para encontrar e estabelecer mais sinergias, porque as sinergias são muito necessárias para ambos os lados, porém ainda nós não temos isso de maneira muito efetiva atualmente, né? Principalmente aqui no Brasil. Em outros países eu noto que essa sinergia empresa-universidade já está mais avançada. Tem lugares que isso é bem, assim... Conectado. Israel, por exemplo, é um lugar em que você realmente tem universidade e empresa, é muito conectado. E é isso que a gente está querendo movimentar e transformar aqui no Brasil, porque na ciência, nós precisamos, por exemplo, se a gente for pensar nas empresas, todo o conhecimento desenvolvido nos ambientes acadêmicos, eles podem ser aplicados e devem ser aplicados, muitas vezes os que são possíveis, para gerar produtos, para gerar melhoria nos serviços prestados para a comunidade e tudo mais. Por outro lado, se não tem o empreendedor, a empresa que muitas vezes transforma essa ideia, esse paper, num produto, as coisas também não têm o seu valor. Às vezes é difícil até de a gente criar um valuation para uma ideia. É difícil se você não experimenta levar isso ao mercado. Então, os dois lados se beneficiariam muito se nós tivéssemos uma maior sinergia. Você sabe que isso que você está falando é bem interessante. Eu tenho um amigo que ele é um dos líderes na USP, né, em São Paulo, de uma área de Deep Tech, que é assim, bem na parte mesmo de computação, uma visão mais dessa parte de engenharia, não tanto de medical science, né, de ciências médicas. Mas a gente usa esse termo Deep Tech também para a nossa área. Também para a área? Olha que legal. Também, porque bem isso, é um conhecimento muito técnico. Isso. Que realmente, né, vira um negócio, mas muito pautado em conhecimentos extremamente técnicos. Eles fizeram um congresso durante 3 dias e eu fui nesse congresso, onde eles, na verdade, estavam tentando colocar em contato empresas, conselheiros, né, empresas grandes, com essas pessoas que fazem essas pesquisas lá. E isso que você acabou de falar foi o que eu percebi. Às vezes, quem está desenvolvendo no mundo acadêmico um estudo, a pessoa acaba entrando tanto de cabeça e ficando tão apaixonada pelo que está estudando, pesquisando, que ela muitas vezes não pensa assim no uso. E aí eu falei, olha, talvez a gente tivesse que fazer o contrário. Usar o tempo desses jovens que têm esse talento, essa curiosidade, essa capacidade técnica, né? Sim. De mergulhar numa pesquisa e colocar eles para visitarem as empresas, para verem assim que desafios essas empresas estão tendo. E aí você ia ao contrário, da necessidade você provocar pesquisa. Exatamente. O que eu vejo é que muitas vezes quem está no mundo acadêmico começa a pesquisa e aí vai ver onde usa. E aí eu falei, eu acho que a gente deveria criar mais ocasiões dessas pessoas visitarem as empresas para, ao verem os desafios, ela vai falar assim, pô, mas isso poderia ser solucionado como tal coisa. Falei bobagem? Não, extremamente correta, Cláudia, e com certeza isso seria extremamente relevante, porque você faz uma pesquisa voltada para necessidades de mercado. E do contrário, muitas vezes você vai estar talvez fazendo algo achando que é inédito e você vai às vezes ofertar, isso já existe. Porque também tem um outro grande problema que muitas vezes quando nós estamos pensando nas pesquisas acadêmicas, poucas vezes se avalia tudo que nós temos em termos de proteção patentária. Então muitas coisas estão patenteadas e sequer as pessoas sabem, os pesquisadores sabem, muitas vezes fazem pesquisas achando que aquilo é inédito e muitas vezes já tem patentes que protegem, que resguardam a utilização de determinados objetivos e com isso realmente é desperdício de tempo, de recurso, de investimento. Ensina pra gente
patente, né? Porque, assim, eu acho que todo mundo viveu no Brasil e se lembra da época dos genéricos, né? Sim, sim. Do Serra, que ele abriu, e aí, enfim... De certa forma, acho que foi muito bacana, porque ele trouxe, né, uma inserção maior por um custo menor de medicamentos, né? Uma parte da população começou a ter acesso, que antes era mais difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que houve vários questionamentos sobre quebra de patentes, né? Sim. Como funciona esse universo da patente? Por exemplo, você, né, na sua apresentação, eu falei que você já tinha criado 16 patentes. Isso. Dá um exemplo de uma patente que você criou e como que você fez o processo para saber que era uma patente que você poderia registrar como sua e não existia antes. Só pega só para a gente ver na prática o que aconteceu. Tá, vamos dar um exemplo de uma patente na época de um sistema de encapsulação que nós desenvolvemos na Nanovetores. E como é que a gente vê se isso é inédito? Primeiro, buscando em literaturas científicas, porque as literaturas científicas é o que nós chamamos de estado da arte. Se já tem temas iguais publicados, significa que isso não tem um ineditismo. Então, dificilmente você vai ter uma patente concedida. Outra questão também é você avaliar outras patentes que já estão depositadas, porque isso também pode ser que já exista, que em algum lugar do mundo isso já foi pleiteado. Então, tendo feito essa avaliação inicial do que a gente chama estado da arte, você vendo que isso é inédito, você tem todo um processo de redação com especificidades que precisam constar nessa patente, e isso é feito um depósito. Então, esse depósito vai para uma análise onde a gente vem, depois de um certo período, uma devolutiva se ela é passível de patenteamento ou não, porque nem sempre o fato de você fazer um depósito garante que você vai ter essa patente concedida. E também existem, as patentes são globais, né? Então nós temos patentes são que globais. são Você registra aqui, mas é para o mundo inteiro. Não, desculpa. Elas, na verdade, elas podem ter uma abrangência global, mas aí nós temos que fazer depósitos em locais específicos. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o INPI, na Europa a gente tem o SpaceNet, né? Que esses, na verdade, são fontes buscadoras dessas patentes, mas você vai fazer nas próprias agências esse depósito. Então, o processo como um todo, ele acaba sendo bastante oneroso. E por isso que você precisa ver quais são os países de interesse para pedir a patente naqueles países. Entendi. Sim. E aí, quer dizer, o interesse de você ter essa patente se alguém for usar, vai te pagar? É uma fonte de renda? Na verdade, você ter uma patente? Mais do que uma fonte de renda, eu diria que ela é uma reserva de mercado. A patente, ela existe por isso, para ela te resguardar que o que você criou, ninguém mais vai fazer igual por um período de 20 anos, se for uma patente de invenção, porque elas têm diferentes tipos de patente, mas para a invenção, 20 anos. São 20 anos. Então, o que acontece? E nós também fizemos muito isso na Nanovetores. Quando nós patenteamos não totalmente, porque tem algumas coisas que nós guardamos por segredo industrial, porque senão, após 20 anos... você perde essa patente, então fica fácil para o concorrente simplesmente te copiar. Olha, então, tem partes do processo... bem intrincado, né? De análise, o que você patenteia ou não. Tem coisas que vão ser patenteáveis e outras que nós optamos em manter como segredo industrial. Entendi. Sim. Eu acho que a gente tem que olhar o microfone. E muito legal. Essa área de patentes, você vê, né? Na China... existe uma preocupação muito grande com esse mundo de patentes, né? Todo mundo é incentivado a criar uma patente. Aqui no Brasil, eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Sim. Poderia falar mais, né? Sim, sim. Agora, me conta uma coisa, Betina. E a Nanovetores? Conta pra gente. Já entendi que seu marido te provocou. Mas você estudou tanto, não dá para transformar isso aí em alguma coisa de negócio, já que ele era um cara empreendedor, né? Sim. Como surgiu a ideia da Nanovetores? E aproveita e já conta pra gente o que é essa nano e micro encapsulação. O que isso ajuda num processo industrial, na indústria têxtil, cosmética ou farmacêutica?
Perfeito. Bom, a Nanovetores surgiu exatamente com essa provocação do meu marido. Nesse momento, nós fomos ver o mercado que existia no Brasil, se tinham coisas parecidas com o que nós estávamos pensando em fazer. E na época, lá em 2008, não tinha nada. O que chegava no Brasil, que eram alguns sistemas de encapsulação, vinham por intermédio de importação e muitos deles mais alocados para a área farmacêutica. Certo. Né? Eram os sistemas chamados de lipossomas. E o que nós fizemos da Nanovetores são sistemas mais robustos de encapsulação. São sistemas que necessitam de gatilhos específicos para liberar. Imagina que nós colocamos dentro de estruturas muito minúsculas, falando agora um pouquinho da nanotecnologia em si, ela é uma escala métrica, então ela representa a bilionésima parte do metro. É algo muito invisível, né? Então imagina pegar um fiozinho de cabelo, dividir 80 mil vezes, você tem ali 1 nanômetro. Então é algo muito, muito pequeno, mas que tem uma propriedade gigantesca no momento em que nós conseguimos trabalhar esse processo de encapsulação, e vem aí a grande vantagem disso, que quando nós encapsulamos, nós protegemos esse ingrediente. E muitos dos ingredientes cosméticos, dos fármacos, eles são instáveis, eles degradam com bastante facilidade. Então, quando nós encapsulamos, nós protegemos esses ingredientes. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é que nós conseguimos fazer melhoria de permeação. Então, ativos que normalmente não permeariam na pele começam a permear, vão até as camadas mais profundas e com isso eles conseguem ter resultados melhores. Eu tô super feliz, gente. Eu tô recebendo ela no meu programa, sempre, logicamente, a gente dá uma lembrança, né, para os nossos convidados. Ela me trouxe os produtos da empresa. Já tô curiosíssima de usar o sérum, tudo aquilo que você hoje me deu, um desodorante com magnésio em vez de alumínio na sua fórmula. Tudo isso você produz, no caso a Nanovetores, ela também produz esses medicamentos, esses cosméticos, ou você só fornece o processo e alguma matéria-prima? Nós fizemos toda a parte de encapsulação. Então, por exemplo, o que nós vendemos, o nosso produto é um ativo envolto nessa tecnologia. Certo. Então, por exemplo, nós somos uma empresa B2B e o nosso cliente principal são as indústrias cosméticas. Então, certo. O que a Nanovetores faz, nós vendemos esse ativo nanoencapsulado e a indústria cosmética vai produzir o seu produto final. Então, nós não temos uma marca de cosméticos Nanovetores. Entendi. Nós somos fornecedores para muitas marcas e para muitos países. Estamos em 150 países com a nossa tecnologia, com o nosso produto nanoencapsulado. Então, na verdade, você é agnóstica em termos de concorrente. Você pode fornecer o que é esse seu produto, essa encapsulação, o processo em si, para qualquer indústria dentro da indústria cosmética. Sim, para qualquer concorrente na indústria cosmética. Sim. Nós temos, além de, claro, dos ativos, um grande portfólio de ativos que vão... ativos capilares, ativos para a pele, para os mais diversos benefícios. Corporal, nós temos também toda uma plataforma de ativos que são customizados. E nesse caso, às vezes o cliente que tem uma demanda específica de um ativo que ele está tendo dificuldade de estabilizar na fórmula dele, ou que ele queira melhorar a performance, melhorar a permeação, a Nanovetores acaba sendo contratada para desenvolver esse processo de uma forma customizada para esse cliente. Então, isso também acontece, é um dos modelos de negócio que nós temos. Entendi. Quando surgiu lá em 2008, o seu marido trabalhava com você, eu sei que vocês são cofundadores, mas vocês dois atuavam no negócio e foi crescendo. Hoje a Nanovetores, ela já está com que tamanho? Quando nós começamos, o meu marido não trabalhava comigo ainda. Ele deu esse insight, essa provocação. Mas não veio. Me ajudou a fundar a empresa, mas ele tinha outro trabalho na área da tecnologia, que é a formação dele. E eu lembro que era eu e mais 2 colaboradoras. Estávamos já começando a empresa. Os primeiros anos foram bastante desafiadores, porque trabalhar no mercado regulado com uma tecnologia muito nova, então nós precisamos de muito tempo para fazer o desenvolvimento e comprovar com todos os testes, né, com a Anvisa, para depois estar com esse produto disponível para os nossos clientes. Então você tem que aprovar esses produtos na Anvisa? Sim, todos eles, na verdade, são passados. A gente tem todas as outorgas, as licenças, as certificações, como, né,
perante a Anvisa. E claro, né, o registro em si é mais para o produto, para o cosmético final, né? Não para a matéria-prima, mas todo esse critério regulatório nós temos, né, com bastante esmero dentro da empresa. Então, os primeiros 2 anos foram bastante complexos nesse sentido. E aí, quando a empresa começou realmente a crescer e demandar mais, meu marido veio trabalhar conosco. Mas nesse tempo, Cláudia, teve uma parte muito importante que eu fui aprovada num concurso público e eu estava com a empresa começando. E aí veio um dilema, eu perdi algumas noites de sono. Se eu assumiria essa vaga nesse concurso público, eu teria estabilidade e tudo mais, mas eu teria que fechar a empresa naquele momento. E eu já estava tão apaixonada pelo empreendedorismo que eu não consegui, não tive como largar, né? Você já tinha sua filha? Sim, a minha filha estava pequenininha, com 1, 2 aninhos na época. E pra gente que é mulher, né, eu acho que esse é um momento que a gente fica em dúvida mesmo, né? Pô, se eu for para um lugar mais estável, eu vou ter mais tempo talvez para minha filha, porque o empreendedor, a gente sabe que assovia, chupa cana, não tem horário, viagem, tem que fazer contato, parceria, né? Tô entendendo que... Sim, é bastante demandado, né? E eu acho que o empreendedor, ele tem aquele perfil de se acostumar ou de aprender a lidar com adversidades e com as incertezas. Porque para você chegar ali, faturamento que cubra aí salário e tudo mais, você tem que trabalhar ali no mês. Não tem aquela estabilidade do salário chegar tranquilo aí no final do mês, né? Então, o empreendedor é isso. E você não foi, então, para o concurso? Não, eu deixei de lado, abri mão e fiquei com a empresa. Para nossa felicidade. Temos a nanovetores e essa tecnologia que é brasileira, todo esse conhecimento, e é reconhecido mundialmente, né? Um pouco antes da gente começar, gente, eu estava falando com ela sobre, exatamente por ser... vocês estão vendo aqui a nossa discussão, né? É um tema absolutamente técnico, né? Então, tudo que tem muita tecnologia demanda muita pesquisa, desenvolvimento, testes, né? E eu tinha até feito para você essa pergunta, né? Quando a gente está falando desse setor, nessa tecnologia, a gente tem um número de referência do quanto do faturamento normalmente a gente gasta em pesquisa e desenvolvimento? A pesquisa e desenvolvimento é o coração da empresa, né? É dali que sai tudo. Tudo que a gente gera na Nanovetores é inovação. Então, ali a gente tem realmente a maior parte dos nossos investimentos são focadas na parte de pesquisa e desenvolvimento. E um outro setor que nós estamos investindo muito, Cláudia, é na parte de inteligência de negócios, usando inteligência artificial, porque isso tem conectado os setores da empresa. Então, a tecnologia, eu gosto muito de falar isso, ela é um grande aliado para qualquer segmento industrial, porque ela vem justamente para olhar os dados que nós temos e, a partir desses dados, a gente consegue tomar decisões mais estratégicas. E isso muda a realidade das empresas. Então, essa evolução, essa digitalização, essa inserção no universo digital, com a tecnologia, ela muda a realidade de muita empresa, né? Então, é o que a gente tem feito na Nanovetores também. Bettina, essa tecnologia de nano e microencapsulação, ela veio... bom, você já explicou, né? Eu imagino que ela veio acelerar toda essa visão de efetividade de componentes do medicamento ou do cosmético, etc. O que vem pela frente? Ou seja, a microencapsulação, nano e microencapsulação, elas vieram disruptar alguma coisa. E o que vem disruptar já sabemos o que pode vir a disruptar essa nano e microencapsulação? Eu acho que nós estamos numa fase muito próspera de todo esse conhecimento. Porque quando chega esse entendimento da nanotecnologia, esse poder que ao longo, né, e graças à ciência, o ser humano consegue manipular estruturas nanométricas, o que aconteceu? Acho que você deve lembrar já de sempre foi assim. Vamos supor, vamos desenvolver uma nova molécula para tratar alguma coisa específica.
Então, o desenvolver dessa molécula é algo muito caro, é uma molécula nova que ninguém conhece os efeitos, então se investe muito, muito, muito em estudos, em segurança e tudo mais. Nós falávamos um pouquinho antes sobre patente no segmento de fármacos, medicamentos. É incrível, é volumoso o investimento que se faz para comprovar eficácia e segurança de novas moléculas. Vamos pensar que muitas moléculas boas, que já foram estudadas, já foram testadas, porém tinham limitações, que elas não permeavam na pele ou que elas se degradavam muito fácil. Sim. E o que aconteceu quando chegou a nanotecnologia? Nós conseguimos transpor essas limitações. Então, todo aquele rol de moléculas que já sabíamos que eram boas, mas que não eram usadas por alguma limitação, voltam nesse cenário e passam a ser usadas. Então, e com certeza com investimentos muito menores do que criar novas moléculas. Então, a gente está vivendo essa transformação, essa quebra de paradigmas no sentido de usar essas moléculas. Vou dar um exemplo muito interessante que nós temos na Nanovetores. Bom, a gente tem aqui a questão da dengue, né, que tem temos acompanhado muito intensamente toda essa problemática e dentre as moléculas mais recomendadas para uso está a icaridina. Isso. Né? A icaridina. Inclusive, isso é motivo de venda de uma marca X e não Y em prescrições, né? E repelentes. Porque aparece em repelentes, né? Contém icaritina. E aí todo mundo, então vou comprar só essa marca porque essa tem e a outra não. Isso. Virou até uma questão de marketing mesmo, ficar mais evidente. Mais evidente. Eu fico analisando a visão mercadológica, não técnica. Então, eu vou lhe explicar um pouquinho dessa questão técnica. Olha só que interessante. A icaridina, que é uma molécula repelente muito segura, bastante recomendada por médicos, inclusive para gestantes e bebês. Ela é uma molécula que, para ter a sua efetividade em torno aí de 8 horas de repelência, ela normalmente é usada a 25% num produto. Nós, na Nanovetores, encapsulamos essa icaridina e agora nós utilizamos 5,5% para ter as mesmas 8 horas de repelência. Qual foi a mágica que nós fizemos nisso aí? Porque nós reduzimos em 4,5 vezes a concentração desse ativo. Nós passamos a ter um produto muito mais seguro, um produto que não precisa de solvente orgânico, porque todos esses repelentes, eles precisam ser solubilizados com álcool. Quando nós encapsulamos, nós não precisamos mais usar álcool na nossa fórmula. Então, temos uma fórmula segura, uma fórmula de sensorial extremamente agradável e que tem a mesma durabilidade de antes, quando se usava num teor muito mais alto. Qual foi a mágica que nós fizemos? Quando nós encapsulamos essa icaridina, nós temos um dos sistemas de encapsulação que permite a liberação prolongada. Então, ela se deposita na pele e ela vai liberando aos pouquinhos. É como se você tivesse um perfume que vai perfumando ao longo do dia e não tudo naquele mesmo momento. Então, e com isso, se a gente for pensar na conexão, quando a gente fala também não só do aspecto da segurança, mas da sustentabilidade. Sim. Porque agora doses muito menores são mais efetivas, precisamos de menos materiais para fazer exatamente um produto performático e que entrega o benefício. Ou seja, tudo de bom. Custa menos porque você diminuiu em 4 vezes, né, a necessidade, a dose. Ao mesmo tempo, tem um benefício porque é algo prolongado, né? E aí, a verdade, se também ele tem menos custo, muito provavelmente vai custar menos e a gente vai ter mais pessoas usando e se protegendo. Que no final das contas tem o seu benefício para a sociedade. Sim. Na verdade, em termos de custo, a gente não consegue estimar exatamente uma decrescente linear, porque nós embutimos a tecnologia. Então, isso tem um valor, mas mesmo assim, se nós formos pensar em qualidade e segurança de produto, a gente dispara grandemente frente à molécula convencional tal qual ela era usada. Isso. E me conta uma coisa, Bettina, a Nanovetores, além de estar sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, vocês têm parcerias com outros players globais, universidades lá fora? Assim, a Nanovetores, quando a gente começou, eu que venho dessa área científica, eu acabei montando uma equipe de pesquisa e desenvolvimento bem robusta na empresa. Hoje, grande parte dos meus colaboradores são doutores, são mestres, que fazem toda essa parte de desenvolvimento. Nós contamos, sim, com parceiros de universidades, sobretudo para fazer estudos de caracterização, ou seja,
Nas universidades, nós temos equipamentos, nós temos aí os profissionais que entendem muito bem, né, de técnicas de identificação, caracterização, que talvez não compensasse para a empresa investir nesse tipo de serviço para ser feito internamente. Então, nós temos essas parcerias, sim, porém a parte de inovação e de desenvolvimento é toda feita com equipe interna. Hoje, quantas pessoas você tem como equipe no total da Nanovetores? No total, nós estamos chegando a quase 100 pessoas, estamos com 96 colaboradores. Bastante. Já é uma empresa robusta, e muita gente, com certeza, com um background bem técnico. Sim, muitos vêm com sendo uma técnico. Empresa tão destacada, né, assim, quero ou não, e diferenciada, né? Dá para perceber por tudo que você conta, tem propósito mesmo, dá para ver no teu olhar, no teu brilho. Outras empresas, elas pensam em comprar nanovetores, mas não está à venda, né? Vamos contar um pouquinho, então, dessa história, como é que foi, né? A gente fundou a empresa em 2008 e lá por 2011 nós estávamos exatamente nesse processo de ascensão, crescimento e nós fomos procurados por um fundo, né? O Fundo Criatec, que nos propôs uma sociedade, né? Nos propôs adquirir uma parte da empresa. Então, vem aquele dilema, ainda mais como uma cientista, a gente falava antes, a gente se sente um pouco mãe da pesquisa que a gente faz, vem aquele dilema e uma questão que nós pensamos, o que vale mais? É ter um bolo inteiro que não cresce muito e que ninguém quer comer, ou ter uma fatia de algo que realmente, né, vai crescendo. Então, naquele momento, nós fizemos, né, essa primeira rodada de investimento. Esse fundo ficou conosco por bastante tempo e em 2022 o fundo saiu, porque a finalidade do fundo é investir, capitalizar e sair. Então, nós fomos da carteira desse fundo, eu acredito que a empresa que teve melhor desempenho nesse tempo. Olha que legal. E entrou, quando esse fundo saiu em 2022, entrou um investidor estratégico, que é a Givaudan, que é uma empresa suíça e que foi extremamente interessante para nós, porque a partir dali a gente começou a estar presente em mais países, hoje estamos em 150 países, e as colaborações, os desenvolvimentos, o nível de clientes que a gente está tocando agora, a gente percebe que realmente foi muito, muito bom. Está sendo muito boa essa nova fase. Você sabe que todos os fundadores de startup que eu converso, eles falam o seguinte, tem os fundadores da empresa e muitas vezes o que você precisa é ter os clientes fundadores, ou seja, ter alguém que entre na sociedade para abrir portas para novos clientes. Então, eu achei muito interessante vocês terem tido essa cabeça aberta de trazer a bordo uma empresa seríssima, que é a Givaudan, né? Quem é do mundo de aromas, etc., sabe o quanto eles são reconhecidos globalmente, são muito sérios, né? E fico feliz em escutar que exatamente essa é a visão. Abriu a perspectiva até de vocês, ao estarem conectados com a Givaudan e alguém apresentar vocês, só isso já fala, já adiciona valor à reputação de vocês, né? E foi algo muito legal, Cláudia, porque olha só, uma empresa brasileira, catarinense, atrair esse tipo de interesse de uma empresa tão grande quanto o Givaudan e o modelo que a gente conseguiu fazer com eles adquirindo 48%, então ainda eu e Ricardo seguimos como sócios majoritários, isso é muito legal, né? Muito bom, é uma relação de muita confiança em termos de valores, cultura, eu senti uma sinergia muito próxima com eles e isso tem sido, nós percebemos no dia a dia da empresa, né, que realmente foi muito bom. Muito bom. E eu fiquei curiosa, como você conheceu aquele fundo e como você chegou na Givaudan? Eles conheceram vocês ou vocês fizeram como se fosse o que a gente chama em inglês um hunting ativo, né? Ou seja, vocês foram buscar ativamente esses parceiros, seja o fundo, né, ou esses sócios, o fundo ou a Givaudan, vocês foram ativamente buscar, alguém apresentou, vocês decidiram fazer parte de alguma comunidade onde vocês ficaram conhecidos e eles se aproximaram? Qual foi a história? Bom, vamos lá. A questão do primeiro investidor, que foi o Fundo Criatec, isso foi propiciado eu meço pela qualidade do ecossistema. Por quê? Porque a Nanovetores estava incubada numa incubadora aqui em Florianópolis, assim que a gente começou, nós tivemos a empresa incubada.
E esse fundo estava também nessa incubadora. Então, qual que era a incubadora? A incubadora do Celta. Celta. No Celta. Então, isso foi muito interessante porque a gente vê o poder do ecossistema ajudando realmente, né? Na época, nós éramos uma empresa pequena, então atraímos esse fundo, começamos que a gente chama um namoro, até realmente foram aí, eu acho que mesmo, 1 ou 2 anos até realmente a gente fazer essa parceria. E depois, no segundo momento, já foi o momento onde a gente contou com um processo de M&A bastante estruturado. Então, a gente teve, sim, criou-se essa visibilidade, várias empresas nos procuraram e, dentre elas, a Givaudan foi a que realmente deu o match e que fechou. Né? Mas, claro, que toda essa participação, Cláudia, acho que quando a gente fala de ecossistemas e tudo mais, eu acredito que também a história da Nanovetores, talvez eu tenha sido uma das primeiras cientistas no Brasil que saíram do universo acadêmico para gerar empresa. Então, isso trouxe muita visibilidade para o nosso negócio. Eu imagino. Trabalhar com inovação, fazer esse tipo de... tanto que eu brinco, eu nunca fui modelo, mas eu já fui capa de revista. E isso vai dando visibilidade. Mas você é linda, bonita, simpática, humana. Porque, assim, realmente é a inovação que a gente traz que encanta as pessoas e são cases que eu fico muito feliz em ver, assim, que a gente consegue inspirar, né? Eu tenho agora, eu posso contar, na época que eu comecei, realmente não tinha quase ninguém, mas agora eu vejo muitas cientistas, principalmente mulheres, porque eu tenho uma proximidade muito forte, né? Que trabalho bastante também na CAT por muito tempo, fiquei no grupo, dirigindo o grupo de mulheres na tecnologia, então eu gosto muito de ver empreendedoras fazendo cases, né? Mulheres que começam a empreender por oportunidade e não por necessidade. E essas que trilham esse caminho acadêmico e que vem, eu assim, fico muito feliz. Realmente tem que tirar o chapéu, né? E você falando da Givaudan, né? As empresas europeias, elas, na sua natureza, elas têm uma preocupação maior com sustentabilidade, ESG, né? Sim. E eu sei também que vocês, já na Nanovetores, têm essa preocupação. Os processos são limpos, verdes, sem uso de solventes químicos, né? Coisas assim. Eu queria ouvir de você, Bettina, o que você sente hoje? Porque você, obviamente, como eu, a gente acompanha muito os artigos que antigamente a gente via uma tendência global de foco em soluções sustentáveis, ESG na estratégia do negócio, e aí a gente passa por novos momentos aí, eu diria, nesses anos de 24, 25, por quase uma caça às bruxas de quem é muito verde ou foca muito em ESG e até uma certa crítica, né, da empresa. Então, parece uma onda que vai e vem, né, mas não sei aonde isso vai. O que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que, como eu comentei, né, que eu acho que toda a minha trajetória ali, meu propósito muito ligado à natureza, eu não podia ser diferente do que uma pessoa que entende o valor que tem a necessidade, né, de que a gente tenha realmente esse comprometimento, não só no ponto ambiental, mas também quando a gente fala em ESG, na parte social, na parte de governança, isso para mim é muito importante. Eu acredito que talvez esse questionamento, esse momento um pouco polêmico que estamos vivendo, ele se deve exatamente, talvez, por polarizações que foram políticas e polarizações, muitas vezes, que se fez, talvez, uso demasiadamente forte, até a gente tem lá aquele termo que é o greenwashing, de empresas que talvez faziam de conta que tinham um ESG, que se preocupavam, mas era uma fachada. Então, a coisa deixou de ser verdadeira. E quando a gente quando a gente não tem transparência e confiança no processo, não adianta querer empurrar a goela abaixo, que não vai. Então, eu acho que a gente está no momento de trazer essa temática que não vai deixar de ser importante. Não, acho que isso não tem como, porque é interessante que até recentemente eu escrevi um capítulo de um livro e eu fiz uma conexão bem legal de ESG com filosofia. Porque o que eu vejo? A filosofia, se a gente for pensar, é dever de todo ser humano cuidar. Eu acho que se a gente for pensar como todos os reinos que existem, né? O mineral, o animal, e aí vem o ser humano, talvez pela evolução e pela consciência que nós humanos temos, é nosso dever cuidar de tudo que está
abaixo de nós. E ao mesmo tempo que a gente diz abaixo de nós, não é abaixo, na verdade, porque eu tenho a natureza como uma mestra para mim. Porque muitos dos insights que eu tenho, das conclusões que eu tiro, vêm da observação da natureza. Então, para mim, ela é a grande mestre, né? Eu acho que é dali que eu vejo muita divindade conectada. E, para mim, eu não tenho como pensar e não cuidar e não proteger e não ter consciência. Por exemplo, na Nanovetores, a gente tem, sim, muitas práticas de ESG já implantadas. E, por exemplo, a questão de energia, né? Energia solar, hoje a gente produz através da energia solar quase que 100% do nosso consumo de energia. Então, assim... Nos processos, também de apoio vocês têm a gente tem também essa questão da energia. E, enfim, a gente vai, sempre que possível, incrementando. Uma outra conexão que eu faço muito forte com o ESG são os próprios pilares da felicidade interna bruta. Porque a felicidade interna bruta, que é o que a gente falou um pouquinho, que é o curso que eu fiz durante a pandemia, que preza bem-estar corporativo, bem-estar nos países, ela traz muito dessas premissas da boa governança, da questão cultural, da questão ambiental, preservação ambiental. Então, elas têm indiretamente uma correlação muito forte. Talvez a gente esteja dando, né, com o ESG um entendimento diferente, mas o que o ESG prega na sua essência nada mais é do que a gente já tem por responsabilidade como ser humano e também nesses quesitos de evoluir numa sociedade, né, mais justa e onde o bem-estar de todos é uma premissa, né? Sim. Então, acredito que talvez esse momento ele esteja um pouco instável só por uma questão realmente de talvez mudar um pouquinho ou tornar mais transparente e um pouquinho mais clara todas essas questões, tirar rotulagens que talvez tinham tendências, né, talvez ideológicas, e trazer para uma necessidade real que é para o nosso futuro, né? Você sabe que eu concordo 100% com o que você falou. E eu vejo que, assim, muita gente até hoje tem medo, né, em ambientes onde eu frequento, de usar as 3 letrinhas ESG, porque fala, esse ESG morreu. Eu acho que o uso das 3 letrinhas juntas, eu acho didático. Porque a gente, quando falava muito em sustentabilidade nas empresas, talvez a gente pensasse na sustentabilidade do negócio longevo, resultado econômico. Na hora que você coloca o E, você lembra que você tem um ambiente em que você está inserido, né? Meio ambiente. O S, você afeta a comunidade e os colaboradores. E o G, você tem que ter uma governança que seja na gestão do resultado, na gestão da estratégia, na gestão dos produtos, da sucessão do negócio. Tudo isso é governança, né, para você manter a sua empresa longeva. E eu concordo com você. Eu acho que o descrédito que pode ter ocorrido com ESG, ou com esse tema, foi porque muita gente era marqueteiro e não fazia o que falava. Exatamente. E aí eu acho que os bons pagam pelos pecadores, né? E aí esse momento de questionamento, a meu ver, ele é muito positivo para separar o joio do trigo. Isso. E, na verdade, para demonstrar... Meio que a vida parece um pêndulo, né? No mundo da comunicação é isso. Talvez a gente tivesse assim, a gente não falava nada, falamos demais, e aí agora a gente está vindo no meio do caminho para falar, também não adianta um negócio um negócio sustentável, verde com resultado vermelho, né? Sim. Então, no final das contas, o meio do caminho, né? Como diz o filósofo, acaba sendo, já que você escreveu sobre filosofia, sim. É que talvez o caminho mais factível. Então, eu concordo totalmente com o que você está falando. E eu vou mudar... Bom, para falar em longevidade, agora falando em longevidade do casamento. Você e seu marido são sócios. Sim. Como que é isso de trabalhar junto na empresa e depois conviver em casa? Foi fácil? É fácil? Bem interessante essa sua pergunta. Eu já estou acostumada, Cláudia. Porque imagina que o nosso primeiro investidor já nos fez muitas perguntas nesse sentido. Porque imagina você investir numa empresa que os sócios é um marido e mulher e como é que isso fica se o casamento não vai bem, né? Então, nós sempre nos pautamos muito no respeito. É claro que o Ricardo sempre foi mais da área da gestão,
né, do business, do aspecto mais financeiro talvez, e comercial, e eu da parte técnica. O que aconteceu de muito interessante é que ao longo dos anos nós começamos a meio que mesclar. Porque, assim, tem momentos em que eu estou viajando sozinha e eu tenho que representar a empresa como um todo, da mesma maneira ele. Então, eu digo que agora ele já dá os pitacos lá na parte técnica, eu também já dou os meus pitacos lá com os clientes e tudo mais. E isso é ótimo, né? Eu acho que é pautado muito no respeito, na confiança, né? Que nós temos um no outro, de que realmente cada um está fazendo o seu melhor. E tudo flui bem, né? Nós temos, quando começamos a primeira sede da Nanovetores, quando nós estávamos incubados, ele ficava num espaço mais junto com o time comercial e eu mais perto do time técnico. Então, chegávamos em casa à noite, sempre tinha alguma coisa para atualizar. Nossa. E a nossa filha, na época pequenininha, ela reclamava, agora é hora de estar comigo aqui. Olha, ela cuidava, ela chamava dava uma atenção de chamadinha. vocês. Sim. E quando nós fomos para a sede nova no Sapiens Park, nós optamos em ficar numa mesma sala. Então, nós dividimos, inclusive, sala. E com isso, as coisas meio que acaba sendo solucionado lá dentro mesmo. Isso, muito mais rápido, né? Tem que tomar uma decisão, estamos ali perto, então a gente resolve junto e aí menos trabalho para levar para casa. Maravilha. Então chega em casa, não se fala de trabalho, né? Aproveita os momentos em família e quando está na empresa, sim, aí o foco é realmente em acelerar e fazer tudo fluir bem. Nossa, que bom que vocês chegaram a esse acordo. E falando um pouco agora, Bettina, do seu papel institucional, né? Como eu falei antes, você é vice-presidente lá na CAT, né? Uhum. É a Associação Catarinense de Tecnologia. Qual que é o trabalho, assim, o que é o real impacto dessa associação no mundo de tecnologia aqui da região? E o que tem sido feito para fomentar as startups da região? Conta um pouco para mim o que é o trabalho da CAT aqui no estado de Santa Catarina. Tá, eu acho que assim, o trabalho da CAT é algo que nos orgulha muito, porque Sim. a CAT tem a sua referência, né? Ela está aí com seus 39 anos. Ela é um case de empreendedores que saíram de um ambiente acadêmico, né? Começaram a criar as primeiras empresas de tecnologia e, a partir daí, sentiram a necessidade de fazer uma associação. E é muito interessante porque foi construída uma cultura na CAT, que é uma cultura de extremo engajamento. Então, nós temos hoje lideranças voluntárias, né? Esse meu papel na CAT é um papel voluntário, Sim. Mas é aquele papel voluntário que a gente gosta de estar lá fazendo acontecer. E acredito que, graças assim ao esforço de todas essas pessoas, não só dos voluntários, mas do time efetivo da CAT, a gente tem percebido um avanço muito grande no desenvolvimento da tecnologia, sobretudo aqui em Florianópolis, né? Nós estamos hoje, 25% do PIB de Florianópolis vem da tecnologia. Então, nós mudamos já tudo isso em Floripa? Em Floripa. Nós somos a capital que tem o maior PIB oriundo de tecnologia. Então, olha o quão importante se tornou esse setor. E o que a gente percebe falando mais de Florianópolis? Aqui nós estamos numa ilha, né? E a ilha tem todo esse quesito, essa questão do conservar, do cuidar, que outro tipo de indústria a gente poderia fomentar para termos escalabilidade e crescimento que não a tecnologia, não a indústria da tecnologia. Então, realmente, eu acho que a gente acertou e a gente tem tido sempre muito apoio tanto do prefeito, governo, porque realmente é um setor que também conecta e que ajuda todos os setores da economia a crescer. Então, a CAT, ela é uma associação estadual, nós não estamos só em Florianópolis, nós temos polos espalhados no estado todo de Santa Catarina, e a nossa meta é fazer com que todas as cidades do estado prosperem também, as regiões do estado prosperem também no quesito da tecnologia. Aqui em Florianópolis, eu conheço o espaço da CAT, é lindo, né? Lindo, sim. Tem salas onde tem cursos, né? Encontros. Sim. E tem empresas que estão lá dentro, sim, né? Sim.
essas empresas, elas rodam ou saem e entram novas? Ou quem está lá são pessoas que contribuíram, né? Empresas que eventualmente contribuíram mais financeiramente até com a associação? A CAT é assim, ela é uma associação que não necessariamente a vocação é ofertar o espaço, né? Nós temos muitas startups que sim, locam esses espaços e estão sediadas na CAT, mas a CAT também tem uma incubadora que se chama Midtech, que fica localizada lá no Sapiens Park, onde fica a minha empresa também. Nós temos um outro programa de inovação aberta, que é o Link Lab, que é extremamente relevante, que conecta grandes corporates com soluções oriundas, sobretudo, de empresas associadas e startups. Então, faz um match muito interessante para trazer soluções efetivas para demandas do mercado. E, além disso, claro, todos esses espaços, porque a gente tem também no centro de Florianópolis, eles são espaços locados para que a empresa se instale, tem um espaço do cowork, então tem toda essa questão da atratividade pelo espaço físico, que é muito bonito, mas também tem todo esse trabalho, né, que vai muito além. Dentro da CAT também nós temos o que nós chamamos das verticais de negócio, então nós temos 11 verticais e cada vertical vai atuar, por exemplo, a People Tech, que foca mais na parte de pessoas, recursos humanos, a de educação, a fintech, que é a parte financeira, de energia, então a gente, Smart Cities, que também é uma temática super relevante. Enfim, nós temos 11 verticais de negócio, onde as empresas associadas participam desses grupos e a partir dali elas têm mais oportunidade de sinergia, são feitos eventos e tudo mais. E também os grupos temáticos. Dentro dos grupos temáticos, nós temos um grupo de internacionalização, entendendo que isso é algo extremamente importante para que nossas empresas também levem seus produtos para fora. E um grupo de mulheres, que é o GT Mulheres da CAT. E ali é onde eu tenho, por muito tempo, me dedicado e gosto de estar ali também, porque é exatamente fomentar o empreendedorismo feminino na área da tecnologia, que ainda é muito carente de mulheres. Então, o percentual de mulheres é bem baixo, né? Nessa área nossa de tecnologia. Sim, e então a gente trabalha ativamente aí para fazer essa mudança. E você está também como conselheira na ACIF, né? Sim. Que é a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Eu acho até que no início eu falei de Santa Catarina, de Florianópolis, né? Sim, a ACIF é Florianópolis. De alguma maneira, o trabalho dessa associação, da ACIF, se conecta com a CAT? Uma coisa muito boa que nós temos aqui, Cláudia, no nosso ecossistema, é uma sinergia entre as entidades. Isso é muito bom, né? Nós nos vemos como parceiras e nós queremos realmente agregar valor, agregar melhoria, seja nos serviços, na qualidade da população de uma forma geral. Então, elas trabalham em muita sinergia e é muito bom eu poder estar ora na CAT, ora na CIF, porque de alguma maneira eu tento fazer um pouco também desse olhar realmente de, talvez não sobreposição, mas muito de sinergia e trabalho conjunto, entregas mais efetivas. Eu de fora, a minha leitura, assim, olhando as associações, é que a CAT ela é muito diferenciada, realmente ela cria esse ecossistema para impulsionar a tecnologia, né, fomentando. Sim. E a CIF, assim como existem associações comerciais e industriais em outras cidades, em outros estados, ela acaba tendo um papel que também é para pensar na profissionalização das empresas, na governança. Então, de fato, não sei também se eu estou correto. É isso. E você tem visto pela CIF também uma evolução? Como você tem visto a evolução da governança no mundo comercial e industrial das empresas aqui de Floripa? Não, isso é muito bom, porque eu vejo as empresas buscando essas associações justamente para serem grandes aliados no seu processo de desenvolvimento, porque a empresa, quando ela está totalmente isolada e talvez sem estar participando de grupos, né, de associações como essas, talvez ela não vai priorizar determinadas ações que são importantíssimas para um crescimento saudável, né? Quando a gente fala em governança, se a empresa é uma empresa limitada, está começando, uma empresa familiar, talvez ela não se sinta ainda tão estimulada a implementar uma governança. Mas se ela pensa em crescer, se ela pensa em captar um fundo de investimento, esse é um tema que ela precisa entender e ela precisa começar
querer implantar isso no seu negócio. Então, as associações, elas servem muito como aquele guia, aquele suporte para conduzir essas empresas, né, para um status e para um caminho mais, eu diria, um caminho mais assertivo para o seu crescimento. E na verdade aquilo, né, a realidade de uma empresa só muda se tiver conversas diferentes. Quando você está sozinho, isolado e não está numa associação, você não tem conversa diferente. Quando você começa a frequentar, você vê, puxa, tal empresa implantou um conselho, tal empresa trouxe a bordo as filhas sucessoras, ou seja, botou mais mulher na sala. Tal empresa buscou uma internacionalização por conta do seu setor. Também o meu setor é assim. Deixa eu ver o que ele fez ou ela fez, essa empresa. Então, você acaba tendo troca que gera maior conhecimento para quem participa da associação. Com certeza, com certeza. Eu recomendo muito, sem falar em todo o network que é gerado nesses ambientes. Porque muitas vezes oportunidades de negócio surgem de network que você faz com outros associados. Então, é muito bom. Falou tudo. Betina, querida, que programa maravilhoso. Que gostoso, A gente já está chegando ao fim. E para terminar, a gente sempre faz uma pergunta sobre liderança. Afinal, o programa é Liderança em Pauta, né? Querida Betina, o que é ser líder para você? Ser líder, Cláudia, eu acredito que a gente tem que pensar a liderança de uma forma mais ampla. Primeiro de tudo, nós temos que ser líder de nós mesmos. Para que nós sejamos líder de nós mesmos, a gente precisa se aprofundar no autoconhecimento. Muito bom. Uma vez que a gente conhece, que a gente consegue se liderar, a gente pode também ser um melhor líder na nossa família, com os nossos amigos e nas nossas empresas. E esse processo de ser líder, eu acho que ele é muito autêntico e muito transparente, porque nós não vamos conseguir ser um líder diferente da pessoa que a gente é. Isso. Então, o líder que a gente é a pessoa que a gente é. E eu vejo que cada vez mais a gente precisa tirar essa máscara de que a gente precisa ter uma Betina empreendedora, precisa ter uma Betina mãe, precisa ter uma Betina que é vinculada a uma associação. Não, nós somos um ser humano único que interage em todos esses ambientes, e o quanto mais autêntico nós formos e mais transparente, mais leve vai ser a nossa jornada, mais, como é que eu vou dizer, melhor a gente vai atrair pessoas que realmente ressoam com esses valores de ética, desses valores de transparência e de ser uma pessoa realmente que se dedica e que quer contribuir de uma forma positiva, né, para uma transformação de um mundo melhor. Então, acredito que o líder é isso, ele acaba inspirando, né? Acho que o líder, muito mais do que é aquele que pensa, eu decido aqui, eu decido ali. Não, ele inspira e ele acaba também sendo inspirado. Então, assim, eu acredito que é um processo contínuo de evolução. E o líder é aquele, talvez, que ousa, né? Talvez alguns, eles não são líderes porque eles ainda não se permitiram ter coragem e ousar. Olha, eu gosto muito do que você falou, porque realmente ser líder de si, líder dos outros, líder do negócio, começa com a gente olhando para a gente mesmo. Porque eu gosto muito da frase, né? Que o que de dentro não sai, de fora não vem. Então... Então, na verdade, precisa ter isso. Betina, amei nossa conversa. Parabéns pela trajetória. Muito sucesso para a Nanovetores. Eu acho que para a sua vida pessoal, profissional, que a Nanovetores continue sendo um exemplo no mundo e que esse seu papel institucional na ACAT, na CIF, continue trazendo tanto conhecimento, tanto networking, tanta troca que faz essas empresas e startups crescerem. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Foi um grande prazer. Obrigada, foi uma delícia estar aqui contigo. Obrigada. Obrigada. E, pessoal, é isso. Programa espetacular. Tomara que vocês tenham gostado. Eu aprendi muito. Então, se vocês gostaram desse conteúdo,
vai lá no canal, comenta e, pô, manda para algum amigo que vai, amigo ou amiga, que com certeza vai ver esse programa e vai estar desenvolvendo seus conhecimentos, perspectivas, para a gente conseguir se sentir mais preparado para enfrentar os desafios desse mundo cada vez mais complexo e rápido que a gente vive. Até o próximo episódio e conto com vocês.